Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, e iniciamos mais um encontro entre todos nós, encontro convosco, encontro com o Mestre Jesus. E neste encontro de alegria, de amor, queremos nos agradecer pela vida, queremos agradecer pela possibilidade de juntos ouvirmos o Evangelho, Joana de Ângeles. E assim nessa noite viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E boa noite a todos, boa noite Pedro Freitas, boa noite a Bárbara Santana Nery, boa noite a todos vocês que nós estamos então nos reunindo, né? Excepcionalmente hoje, porque ontem eu estava um tanto quanto problemático aí com o meu pobre pulmãozinho, mas está bem, medicando e vamos em frente, né? Ontem realmente não daria tempo de nem condição, né, física e tal, para nosso encontro, estamos fazendo hoje com muita alegria. Então a gente dá também boa noite para Alessandra Branco. E hoje nós fazemos o Evangelho para todos vocês, dentro do capítulo 27, Pedi e obtereis, preces pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Então nosso boa noite também para Luciane Gerlach. Nosso boa noite a todos vocês. Estou esperando, como sempre, eu e Célia, que está aqui conosco. Estamos juntos. Que seja tudo bem com vocês, saúde, família, trabalho, enfim, nas diversas atividades do dia a dia. Nosso boa noite também para Silvia, né? Silvia Luzia, isso daí. Bem-vinda. E amigos, Joana de Ângeles também conosco, como sempre. E nós vamos falar então hoje no capítulo 7, o convite à compaixão. Convite à compaixão, que é o tema que Joana de Ângeles vem pelo Convites da Vida, que é o livro que a gente está então trazendo para vocês e, claro, para todos nós. Vamos ver então o que nos diz o Evangelho de hoje. Prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Vejamos então. A prece é reclamada pelos espíritos sofredores. Ela lhes é útil porque, vendo que pensam neles, sentem-se menos abandonados, menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta. Reergue-lhes a coragem, excita-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que ela não só pode aliviar, mas também abreviar seus sofrimentos. Certas pessoas não admitem a prece pelos mortos, porque na sua crença não há para a alma senão duas alternativas: ser salva ou condenada às penas eternas. Em um e outro caso, a prece seria então inútil. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por um instante a realidade das penas eternas e irremissíveis, e que as nossas preces sejam impotentes para dispor um termo, por um fim. Perguntamos se nessa hipótese é lógico, caridoso e cristão, rejeitar a prece. Então essa é uma boa pergunta, né? Rejeitar a prece pelos condenados. Essas preces, por impotentes que sejam para os livrar, não são para eles um sinal de piedade que pode dulcificar seu sofrimento? Essas preces, por impotentes que sejam para os livrar, não são para eles um sinal de piedade que pode então dulcificar esse sofrimento? Sobre a terra, quando um homem é condenado perpetuamente, no caso mesmo que ele não tenha nenhuma esperança de obter graça, é preciso abandoná-lo sem nenhum alívio? Imaginar que entre os condenados pode-se encontrar uma pessoa que vos foi cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho, e porque, segundo vós,
não poderá esperar sua graça, recusaríeis um copo de água para estancar-lhe a sede? Um bálsamo para secar-lhe as feridas? Não faríeis por ele o que faríeis por um prisioneiro? Não lhe daríeis um testemunho de amor, uma consolação? Não, isso não seria cristão. Uma crença que resseca o coração não pode se aliar com a de um Deus que coloca em primeiro lugar, entre os deveres, o amor ao próximo. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, porque Deus, na sua justiça, não pode confundir o bem e o mal. Ora, negar nesse caso a eficácia de uma prece seria negar a eficácia da consolação, do encorajamento, dos bons conselhos. Seria negar a força que se aure na assistência moral daqueles que nos querem bem. Outros se fundamentam numa razão mais especiosa, a imutabilidade dos decretos divinos. Deus, dizem eles, não pode mudar as suas decisões e a pedido de suas criaturas. Sem isso, nada seria estável no mundo. O homem, pois, nada tem a pedir a Deus, senão que se submeter e adorá-lo. Há nessa ideia uma falsa aplicação da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei no que concerne a penalidade futura. Essa lei é revelada pelos Espíritos do Senhor. Hoje que o homem está maduro para compreender o que na fé está conforme ou contrário aos atributos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, ao culpado não se tem em conta seus remorsos, seu arrependimento. Para ele, todo desejo de se melhorar é supérfluo. Está condenado a permanecer perpetuamente no mal. Se está condenado por um tempo determinado, a pena cessará quando esse tempo tiver expirado. Mas quem diz que então terá mudado para melhores sentimentos? Quem diz que, a exemplo de muitos condenados na terra, na sua saída da prisão não será tão mal quanto antes? No primeiro caso, seria manter na dor do castigo um homem que retornou ao bem. No segundo, agraciar aquele que permaneceu culpado. A lei de Deus é mais previdente que essa, sempre justa, equitativa e misericordiosa. Não fixa nenhuma duração à pena, qualquer que seja essa pena. Pois é, meus amigos, vemos aí e falando aí sobre as penas, né? Oração pelos mortos. E vamos aqui agradecendo então, olha aí, a Alzira Crepaldi, agradecendo o Arthur Felinto, né? Que aliás aniversariou ontem, e uma breve recuperação aí com a graça de Deus, tá bom? Luciana Rupert também conosco, Cacilda, Cassiano também, todos bem-vindos. E amigos, o Evangelho, né? Evangelho segundo o Espiritismo, que é o tema de hoje então, é a oração pelos mortos, é a oração então pelos espíritos sofredores, fala para nós a importância da oração. A oração é importante em qualquer circunstância das nossas vidas, né? Estejamos nós bem, agradecendo por estarmos bem, sejamos nós mal por qualquer circunstância ou de qualquer maneira, pedindo a Deus as forças para bem superar, suportar, né, a resignação para continuar batalhando no dia a dia após passar da dureza da prova. E fala da prece. A prece é e sempre será esse bálsamo curador para todos nós. Não percebemos, é claro, mas ela está nos fortalecendo. Está ali com o bom pensamento, o amor dos nossos irmãos que nos dirigem à prece, que é o bom pensamento, o amor que nós dirigimos aos nossos irmãos quando realizamos as preces. Essas preces nos auxiliam a formar essa barreira contra esses maus sentimentos, essas más situações que todos nós podemos passar. E se dizer, por exemplo, como foi citado no Evangelho, no caso das penas eternas, que muitos acreditam, claro, e têm todo o direito de acreditar no que, né, lhe faz bem, que é a questão das penas eternas. Você vai para o céu em esplendor, você vai para o inferno penal a restante da tua existência. Enquanto que nós sabemos que não é lá bem assim, né?
E por pensarem assim, muitos falam, mas o que adianta eu rezar? Quem está lá em cima bem, continua bem. Quem está lá embaixo, né, lá sofrendo as penas, vai continuar, porque Deus é justo e vai continuar assim, porque não cometeu muitos erros. Mas nós sabemos que nosso Pai, como foi dito, Ele é absolutamente justo conosco e nos dá oportunidades de resgate. Porque acreditar numa pena eterna é bem complicado, é bem difícil se considerarmos a misericórdia de Deus, que Deus é justo, Deus é sábio, Deus é misericordioso. E nós sabemos que há muitas diferenças entre as diferentes causas que levaram tantos de nossos irmãos a situações difíceis espiritualmente. Então Deus linearmente não vai imputar uma culpa igual para todos, cada um dentro das suas responsabilidades. Se eu fiz grandes danos, grandes serão minhas responsabilidades. Se eu prejudiquei de uma maneira intencional, prejudiquei, assim, vamos dizer, nem tanto, né? Claro que nossa responsabilidade vai ser diretamente ligada àquilo que nós fizemos. Então não há porquê, em momento algum, negarmos a eficácia da prece. Essa prece abençoada que nos comunica diretamente com a divindade, que leva nosso pensamento até nosso querido Mestre Jesus, que é um intercessor de nós sempre junto ao Deus Pai. Todos os espíritos abençoados, ilustres, santos da Igreja Católica, demais espíritos iluminados, são por nós intercessores. Por eles não fazem milagre. Não tem como eles fazerem milagres, mas sim, caso Deus assim achar e disser que há essa possibilidade. Então todas as graças são devidas, acima de tudo, à justiça divina. E todos nós podemos alcançá-la. Mesmo o maior sofrimento é nos dado o direito inalienável do arrependimento. Assim como nós podemos nos arrepender, fizemos uma coisa errada muito grande contra alguém, uma situação, podemos perfeitamente nos arrepender e batalhar em nossa vida ainda física para nos redimirmos desse erro, desse grande, enorme erro. Então, que dirá se Deus não vai nos dar oportunidades de nos redimirmos de todos os erros anteriores de nossa existência? Até porque Jesus mesmo disse, vós sois deuses e podeis fazer o que eu faço e muito mais. Isso ele falou para aquele povo que não entendia absolutamente nada, assim, em termos gerais ou espirituais, né? Dada ainda a dificuldade deles. Falou para todos, e quantos grandes, imensos pecadores estavam lá, e ele disse para todo mundo. Agora, de lá para cá foram mais de 2000 anos. E desses 2000 anos, quantos daqueles que lá estavam continuam encarnando, desencarnando, e podem chegar perfeitamente, devem estar aqui entre nós. Né? Estar entre nós e batalhando para resgatar erros. Então, a justiça divina permite absolutamente que nós tenhamos, sim, essa possibilidade do resgate. E assim esse resgate pode vir de formas muito duras, dependendo daquilo que nós estamos devendo, do que nós fizemos, do que nós podemos, do que precisamos nos redimir. Né? Então, cabe a cada um a sua responsabilidade. Não há terceirização de responsabilidade nesse caso. Não há. Somos nós. São as nossas atitudes, são os nossos pensamentos, são nossas palavras. Porque muitas vezes palavras podem causar danos terríveis, nós bem sabemos disso. Então, quando se diz que da prece pelos mortos e espíritos sofredores, é uma bênção, é uma caridade que todos nós podemos fazer. E não nos esqueçamos, quando fala aqui espíritos sofredores, não estamos falando apenas dos desencarnados, mas também daqueles que estão entre nós, passando por momentos difíceis, por momentos de situação física difícil, por momentos de situação mental, espiritual, de convivência difíceis. O sofrimento ele é muito ajudado assim, em ser suportável e ser ultrapassado pelo bálsamo das preces, as preces feitas de coração. Então todos nós, pelo nosso coração, pelo nosso sentimento, somos agentes de distribuição de bênçãos, de boas vibrações, quando oramos e pedimos por aqueles que sabemos que estão em dificuldade, especialmente aqueles que nós conhecemos. Por isso que nós pedimos sempre, por todos os nossos irmãos, por aqueles que nos pedem,
mas no íntimo de cada um de nós, mesmo que não seja citado, cada um de nós, em nossas mentes, estão levando também a nosso Pai Celestial, pela nossa mentalização, pessoas de nosso conhecimento particular. Pessoas que eu conheço, pessoas que a Célia conhece, pessoas que a Judélia Lima, que está aqui conosco, conhece, o Paulo Duarte, a Neiva Cristina, o Arthur, como nós falamos aqui, olha aqui, Alessandra, Alzira, Judélia, Pedro, né? Nós que estamos juntos. Então que tenhamos a boa vontade e o amor no coração para orar por nossos irmãos, que será sempre uma grande caridade, e feliz é o coração que ora com o intuito da caridade e do amor. Sejamos felizes nesse aspecto também, além de muitos outros que podemos ser. É isso, meus queridos amigos, então, uma alegria muito grande nós podermos aqui, claro, estar juntos. E falamos então aí das preces, né? Essa prece, especialmente a prece, como citada hoje, pelos nossos irmãos mortos, pelos espíritos sofredores. E Joana de Ângeles vem aqui falar conosco e vai falar sobre convite à compaixão. E não nos iludamos, quando fazemos a prece por nossos irmãos, por aqueles nossos familiares, mesmo por nós, por aqueles que nós conhecemos, por aqueles que não são desafetos, vamos assim dizer, ou por aqueles que nem conhecemos, mas sabemos que todos nós passamos por dificuldades nesse mundo. Esse é um mundo ainda de prova e expiação. Então, estejamos encarnados ou não, estamos passando por dificuldades. E felizes aqueles que podem auxiliar aqueles que estão em dificuldade. E todos nós podemos auxiliar a qualquer momento. Vamos ver então o que Joana Dulcina fala para nós, Joana de Ângeles, sobre o convite à compaixão. São poucos os que a cultivam, a compaixão. A alegação generalizada de que todo aquele que se apieda sofre desnecessariamente e depois não há qualquer compensação. Logo se recupera o que ora padece e este retribui a generosidade, o auxílio com a torpe ingratidão. Que te importa, porém, se o ingrato for o outro? Não se renova a árvore após a poda, produzindo em abundância, e o solo revolvido não aceita melhor a semente? O essencial é que sejas partícipe ativo da renovação social e espiritual da Terra, do planeta Terra. Para esse trabalho de renovação, não arroles dificuldades, não apontes incompreensões, não relaciones queixas. Possivelmente não poderás fazer muito ante a larga faixa dos que sofrem, dos que padecem necessárias retificações. Dispões, no entanto, do amor e assim enriquecido, ser-te-á possível oferecer valiosas moedas de compaixão e fraternidade. É o que Joana fala. Pelo sofrimento dos outros não podemos fazer muito. Caímos no Evangelho que fala sobre espíritos sofredores. E ali é sobre nós, encarnados ou desencarnados, somos todos espíritos sofredores. Cada um dentro da sua responsabilidade. E aquele que diz, poderá não fazer muito ante a larga faixa dos que sofrem e padecem necessárias retificações. Porque as dores, os sofrimentos, as grandes lutas estão sim relacionados ao nosso passado espiritual que precisamos recuperar e acertar tantos erros já cometidos. Disporás de um momento, de Joana, para ouvir as ânsias do espírito atribulado e ofereceres o roteiro seguro do Evangelho. Terás a moeda da esperança para distenderes ao desafortunado que tudo perdeu no jogo da ilusão e agora está à borda da loucura ou do suicídio. Contribuirás com a oração intercessória, quando outros recursos já não sejam utilizáveis, junto ao que se permitiu colher pelas circunstâncias infelizes e ele mesmo engendrou e das quais não pode escapar. Distenderás o lenço do conforto, sugerindo que o perseguidor reconsidere a atitude, pois que mais tarde será ele o perseguido. Lembrarás o impositivo das leis divinas àqueles que facultam desonestidade e torpezas morais se tiveres compaixão. O mestre, apiedado daqueles leprosos,
sugeriu que se apresentassem aos sacerdotes, acontecendo que em pleno caminho se tornaram limpos. Todos possuímos males que nos maculam o espírito e nos maceram interiormente. Apiedando-nos do próximo, credenciar-nos-emos à compaixão do Senhor, que nos favorecerá com a oportunidade de nos limparmos pelo caminho, também antes de nos apresentarmos à lei. É Joana de Ângeles. E fala para nós sobre o quê? Sobre compaixão, sobre a caridade, sobre o amor. E reconhece, e fala para nós que sabemos que todos nós somos sofredores. Todos somos sofredores. Mas não devemos sim deixar de ajudar aqueles que precisam. Né? Porque esse é o caminho para todos nós. É o caminho também para a nossa libertação ir paulatinamente acontecendo. Por nossa conscientização de que somos sim vetores de auxílio, vetores de caridade, de solidariedade, de amor, de carinho, de compreensão. E vamos internamente melhorando a nós mesmos quando exercemos essas virtudes e procuramos exercer em pleno coração ativo e ali dizendo realmente a que veio. E nós vamos crescendo, porque essas atitudes vão se internalizar em cada um de nós. E que maravilha, podemos estar cada vez melhores. É o que Joana de Ângeles nos diz. É o que ela pede para nós. Que tenhamos sempre esse cuidado de não olhar apenas para dentro de nós, mas procurarmos exteriorizar a nossa compaixão, nossa caridade, nosso carinho, fraternidade para com aqueles que estão conosco. É o caminho para todos nós, não é? Então, nosso abraço para vocês, Paulo Duarte, Nedo Cristina, Judélia Lima, todos mais vocês. E olha aqui, vamos cumprimentar os aniversários, né? Aniversariantes que ontem iríamos cumprimentar, já os de ontem, e amanhã e ontem cumprimentaríamos o de hoje. Mas como nós estamos hoje, não ontem, hoje cumprimentamos os de hoje e cumprimentamos hoje os que eram para ser cumprimentados amanhã. Que confusão, né? Mas problema nenhum. Ontem, dia 10, aniversariantes felizes, com a graça de Deus. Gina Ivone, Gildete Bezerra, Julila, Luciana Guerlac, que parecia aqui. Antônio Vila, o Arthur Felinto, todos aniversariantes de ontem. Felizes por mais um ano completado, com as graças de Deus. Passando por dificuldades, vamos ser resilientes, vamos sim trabalhar as dificuldades, porque tudo passa. Essa é a grande realidade para todos nós. Grande abraço para todos vocês, que Deus abençoe a caminhada de todos, assim como os de hoje. Festejando, os que aniversariaram ontem já tem um dia a mais aí no seu currículo. E hoje, os que aniversariam hoje são os seguintes: o Luiz Antônio Mira, a Maria Alice dos Santos, Juninho Martins, a Silvia Luzia, Faraildes da Silva Ferreira, Ivone Manzini, Valquíria Fabiane. Olha que maravilha. Então, nossos amigos aniversariantes de hoje, enviamos, eu, Célio, todos nós estamos reunidos, a todos eles um abraço, coração a coração, nossos desejos de que o Senhor, nosso Pai, esteja abençoando, fortalecendo a caminhada de todos vocês, com muita luz pelo caminho, mas jamais esquecendo que devemos plantar as boas sementes, porque a colheita vem de uma forma ou de outra. Sejam frutos bons ou não muitos bons, todos serão colhidos. Então vamos trabalhar para que sejam bons, né? Nosso abraço a todos vocês, uma alegria poder compartilhar desses momentos com vocês, tá bom? E é isso, amigos, estamos então, 24 horas depois, encerrando, partindo para o encerramento desse nosso encontro feliz, agradável, falando do Evangelho. E claro, vamos então, no encerramento, fazer nossa prece para aqueles que necessitam, para todos, para os aniversariantes de hoje, para todos nós, muitos necessitando e muito da prece para fortalecimento das dificuldades, e outros para que o caminho seja iluminado e para que tenham boas resoluções. Sempre. Você já vai mentalizando aí,
vocês e seus lares, as pessoas que vocês desejam, então, essa melhora. E nós aqui também vamos orando pelo Claudemir Ruiz, a Jandira Vieira Furlan também, pelo Jair Vicentino, que nos deixou há pouco, Gabriel Ruiz Mille, Maria Aparecida Braga, Bárbara Cometa, nossa irmã Tercília Tonello, Antônio Donizete Neves, também a Sônia Martins, nosso prezado querido Maurício Barros, Adriano Dona Bela Basco, Maria das Graças Barbosa Pires, Luiz Esferra, Isabela Esferra, Paulo Renato Ferreira, Gustavo Piloto Andretta, Jéssica Svensson, também a Cecília de Paula, Rosa de Cresce, Orlando Lameu, Elane Peroni, Eliana Saldanha, Rovaria Nicolucci, Mirela Nicolucci, Miguel Antônio Pinheiro, Marcos Gabriel Pinheiro, Jaime Faciola, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Delcio Musa da Silva, Cláudio Calef Filho, Amanda Graziara Cassiano, Aline Psi de Camargo, a Isadora Pérez Garcia, Lausiane Esferra e a nossa também prezada Maria Ângela, Dona Bela Bastos, né? Encontrei com o Carlos no mercado, porque ela está lá também batalhando os probleminhas, né? Todos nós, então nosso fortalecimento, nosso pensamento. Um abraço para Maria Ângela, tá bom? E é isso, meus queridos amigos, vamos então para o nosso encerramento, fazer a nossa prece e, como sempre, no início desta melodia, né, que é a Salve Rainha, na realidade, vamos tranquilizar nosso corpo, a nossa mente, nos preparando para essa comunicação com o nosso Pai. Vamos lá? Salve, salve Regina, Madre misericordia, Vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, et soles venivi. Ad te suspiramus, clementis et clementes, in ac lacrimarum Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e com alegria nos reunimos neste momento, levando até vós, Pai, até vós, Mestre Jesus, o nosso coração, o nosso amor. Sim, Pai, vos louvando sempre pela vida que nos concedeste em sua misericórdia, agradecendo o Mestre Jesus que está sempre conosco em todos os momentos de nossas vidas. E nós, felizes, reunidos neste momento, nos unimos em oração para vos louvar, vos agradecer, mas também, Pai, para levar nossos pedidos, nossas súplicas, pedindo por todos os nossos filhos, pedindo pelos felizes aniversariantes desses dias, suas bênçãos sobre tantos pais que recebem seus filhos nos braços, suas bênçãos aos nossos irmãos que estão nos deixando nesses dias e que se juntam aos nossos entes queridos, familiares, amigos que já nos deixaram e agora caminham no plano espiritual. Abençoe e fortalece a todos, Pai, abençoando e fortalecendo a todos esses que também demos os nomes, necessitados sim do fortalecimento e as necessidades de cada um, bem o conheceis. Por isso também, em nossos lares, mentalizamos tantos de nossos irmãos, e sim, a nós mesmos, familiares e amigos. Abençoa, Pai, a todos, nossas famílias que tanto necessitam das bênçãos, tantos reajustes necessários, abençoando a nossos irmãos em sofrimento, em grande sofrimento, tantas vezes por nós mesmos, por nossa ignorância, nossa ganância, nosso orgulho, vaidade, egoísmo. Auxilia-nos a superar esses maus sentimentos, Pai. Auxilia ainda esses nossos irmãos à procura do trabalho, aqueles que têm seu trabalho, auxiliando aqueles que nos dão o trabalho de cada dia. Por isso pedimos ainda, Pai, por nossas casas de oração, onde seus filhos vão nos louvar com alegria. Abençoa, Pai, esses nossos irmãos que estão vindo, encarnando, que se juntam às nossas crianças, jovens, adolescentes,
que tenham, sim, a dificuldade de bem conduzir este mundo, torná-lo cada dia melhor, e que em seu crescimento físico, moral e espiritual estejam sempre caminhando lado a lado com a justiça, com o perdão, com a indulgência, paciência, tolerância, a fraternidade, a solidariedade, a verdade e a justiça. Por isso, Pai, obrigado por todos nós, e que juntos, sob suas bênçãos, consigamos recuperar esse planeta em seu ambiente que já tanto prejudicamos por nossa ganância, mesmo nossa ignorância. Assim, Pai, pedimos e levamos a vós essa prece que nosso querido Mestre nos trouxe, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males. Porque vosso é o reino, é o poder pela eternidade. E que assim seja. E pedimos, Pai, teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia para todos os nossos filhos, para todos os nossos irmãos encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem, para nós reunidos no amor neste momento. Enfim, Pai, esteja sempre conosco, com todos os seus filhos, e que seus bálsamos de luz venham sobre nós, suas bênçãos celestiais, harmonizando, equilibrando o nosso corpo físico tão frágil. Sim, auxiliando o nosso corpo espiritual a superar suas dificuldades, e que nossa mente harmonizada harmonize nossos lares, onde quer que formos, sempre levando o teu amor. Por isso, também pedimos pelos nossos anjos guardiães, pelos bons espíritos e por todos os nossos irmãos que, infelizmente, transitam em caminhos difíceis, para que retornem ao caminho do bem, sob seu amor, sua proteção, sua luz. Por isso, obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe, obrigado, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. E assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. Nosso abraço aí também, né, para o Barros Maurício, que nos vimos hoje no trabalho de passe. Grande abraço, Maurício. E é isso, amigos. Agradecemos eu e Sério que estamos aqui, agradecemos a vocês pela participação, pela presença, né? Pelo momento de prece, onde juntos somos mais fortes sempre, né? Juntando nossas vibrações amorosas, encaminhando aos nossos irmãos que tanto quanto nós também necessitam. Por isso queremos deixar um abraço, um beijo muito grande para todos vocês, aquele abraço coração a coração, desejando o melhor, muita paz, muita luz na caminhada de todos. Com a graça de Deus, amanhã, regularmente, estaremos de volta com mais um pouquinho do Evangelho, Joana de Ângeles, não é? Para todos nós, que é muito importante. E, sim, desejando uma boa noite, uma sexta-feira maravilhosa para todos vocês, de muita paz, de muita luz, sempre sob as bênçãos de nosso Pai Celestial e abrindo nosso coração, nossa mente, ao auxílio aos nossos irmãos. Que seja uma prece que saia de dentro do profundo coração de cada um de vocês e de nós todos. Grande abraço a todos vocês, até amanhã, fiquem todos muito bem, uma noite de paz e de muito descanso, e que a paz do Senhor esteja sempre convosco, em seus lares, em suas famílias, onde quer que vocês forem. Levem o amor onde quer que nós formos, né? Também estou junto, né, nessa caminhada. E que sim, que as bênçãos do Senhor iluminem o caminho, como sempre tem nos auxiliado de todos nós. Fiquem todos muito bem e até amanhã. Tchau.